Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, tô aqui, plantão dia 24, ainda apurando alguns detalhes antes da ceia de Natal e tem informações importantes para trazer aqui para vocês sobre 3 jogadores, Yuri Alberto, Fred e Patrick. O que esses 3 jogadores têm em comum? Os 3 podem ajudar o Internacional a ganhar um dinheiro interessantíssimo e eu quero trazer mais detalhes para vocês nesse vídeo a partir de agora. Mas antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então confio no espírito natalino de vocês para já deixar o like, te inscrever no canal e assinar ali a notificação, claro, para tu receber notificações dos próximos vídeos, conteúdos e informações que eu publicar aqui no canal, tá certo? E esse vídeo e todos os outros é sempre com o apoio da KTO, a melhor banca de apostas do país, a banca que eu utilizo, KTO.com, primeiro comentário desse vídeo fixado, eu deixei já ali o meu código cupom Lucas Dias, o link da KTO para tu já apertar ali e ser direcionado para o site KTO.com para vocês darem uma brincada e, claro, ganharem aquela graninha. Bom, pessoal, eu quero falar das situações de Yuri Alberto, Fred e Patrick. 3 jogadores que passaram pelo Internacional, 2 deles passaram, um deles, o Fred, foi criado nas categorias de base do Internacional, passou aqui pelo celeiro de Ases em Porto Alegre e a gente tem situações importantes para trazer sobre esses 3 jogadores, porque eles podem ajudar e muito o Internacional. Eu quero trazer primeiro a informação mais recente, que é envolvendo Yuri Alberto, porque o Alexander Medvedev, que é diretor do Zenit da Rússia, clube que tem os direitos, que tem o passe do Yuri Alberto, que o Inter vendeu no início da temporada por 25 milhões de euros para o clube russo, está no Brasil para negociar com o Corinthians e tentar uma liberação antecipada. Aí vocês vão me perguntar, por que liberação antecipada se ele pertence ao Zenit, Lucas? Porque ele está dentro da normativa da FIFA, em que congelou por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia os contratos de todos os jogadores de lá, e por isso o Yuri Alberto veio para o Brasil dentro daquela primeira... Uma situação bem parecida com a do Vitão aqui no Inter. Assinou a primeira normativa, depois veio a segunda normativa da FIFA para congelar os contratos e novamente ele assinou agora até junho de 23. Só que o Zenit está querendo ele agora. Está querendo ele já no início de janeiro para se apresentar lá no clube russo. Porque eles estão vivendo maus bocados, os centroavantes não estão jogando bem e eles querem o Yuri Alberto. Como que eles estão tentando convencer o Corinthians e o Yuri Alberto? Mascada, né? Dinheiro. É o que eles estão tentando conversar, mas pelo menos a informação que vem de São Paulo dá conta que o Corinthians, nessa primeira conversa, não liberou o Yuri Alberto. Inclusive, o Corinthians quer comprar o Yuri Alberto, né? O Corinthians quer ficar com o Yuri Alberto quer ficar no Brasil, não quer voltar para a Rússia, para o Zenit. O Corinthians está também negociando a compra do jogador. O Zenit inicialmente queria 25 milhões de euros. O Corinthians não tem como pagar isso. Tem 2 jogadores emprestados ao clube russo, que é o Mantuan, que tem um valor de 10 milhões de euros caso o Zenit queira a permanência dele lá, e o goleiro Ivan, que tem um valor de 4 milhões de euros caso o Zenit queira a sua permanência lá no futebol russo. Por que que isso não é bom pro Inter? O Yuri Alberto ficar no Corinthians não é bom pro Inter. Porque o Corinthians, se comprar o Yuri Alberto, possivelmente não vai pagar 25 milhões. Não vai pagar 25 milhões de euros para o Zenit. E aí tem um outro ponto, o Inter tem 10% de uma futura venda do Yuri Alberto. Ou seja, se o Corinthians volta atrás e acaba pagando, cedendo e dando um jeito de pagar 25 milhões de euros, o Inter tem direito a 2 milhões e meio de euros. Porque o Inter tem 10%. Então, assim, se ele volta para o Zenit, tem uma grande possibilidade com Champions League, enfim, Europa League, Liga Russa, cenário europeu, dele se valorizar mais e ser vendido mais caro. E aí o Inter ganhar mais dinheiro, já que tem 10% de uma futura venda do Yuri Alberto, mas a direção está atenta nessa situação. Assim como está atenta em relação ao Patrick, que está muito próximo de ser reforço do Atlético Mineiro, de Eduardo Cudê, Rodrigo Caetano, Edenilson, ex-Inter, que foi anunciado nessa semana lá no Clube Mineiro. O Galo está muito próximo de fechar a contratação do Patrick. E aí entra um ponto importante, se falava de 20%, o Inter tendo 20% de uma futura venda do Patrick, depois que o Inter vendeu por cerca de 6 milhões de reais. O Inter vendeu em euro, mas convertendo dava um pouco mais de 6 milhões de reais a venda do Inter no início de 22 do Patrick para o São Paulo. Se falava do Inter ter 20%. O empresário do jogador falou com a revista Colorada na última semana e disse que o Inter teria 35%. Já muda bastante o cenário das negociações, que não tem ainda um valor definido em relação ao Patrick. E a terceira e última situação que eu queria trazer aqui era sobre o Fredinho. Fredinho, ele mesmo, jogador
de Copa do Mundo, foi muito criticado, é verdade, nessa última Copa do Mundo, mas é um grande jogador lá pro Ten Hag, técnico do Manchester United, tá muito bem lá no Manchester, só que ele tem contrato até o próximo verão lá na Inglaterra, próximo verão da Inglaterra, ele tem contrato até julho de 2023, e o Paris Saint-Germain, informação do The Sun, Paris Saint-Germain já iniciou contatos e vai tentar a contratação do Fred na equipe francesa. Só que o Manchester United já estabeleceu. Vai primeiro tentar uma renovação do Fredinho, mas ainda assim, se não conseguir e acabar tendo que vender, quer pelo menos 30 milhões de libras pelo Fred, cerca de 187 milhões de reais pela cotação atual. E aí o Inter tá muito atento, porque o Inter tem direito a pelo menos 2% daquela mais-valia, porque ele passou por aqui, então o Inter é clube formador. Não tem uma grande porcentagem, mas tem os 2% de clube formador do Fred. Isso corresponde a mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais, quase 4 milhões de reais para um jogador que já não está aqui no Brasil e nem em Porto Alegre há bastante tempo, então valeria muito, e o Inter também está atento a essa situação e a possibilidade do Fred ir jogar no Paris Saint-Germain. 3 jogadores, Yuri Alberto, Patrick e Fred, que ainda podem ajudar o Internacional aqui, ó, financeiramente. E aí, o que tu achou dessa situação? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês, e não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.